Boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, que estamos bastante contentes, né? Então, eu gostaria de apresentar primeiro aqui a Yasmin e a Isabela, são duas aprendizes de Brenda, né? A nossa futura geração, cultuando a nossa arte, né? Nossa cultura. Então, hoje é um dia muito especial para nós, porque uma coisa que é muito interessante, que a gente acha assim, o ponto alto, é a questão do projeto cultural que tem se apresentado aqui no Harmonia. Isso estimula para que a gente pesquise sobre a nossa história, sobre a tradição, e isso faz com que a gente se estimule cada vez mais e busque cada vez mais saber um pouco mais sobre a nossa cultura, né? E isso vai perpetuando todo esse conhecimento. Para começar, eu gostaria de apresentar aqui então, né, a patronagem. Para quem não conhece, então, né, nós temos pessoas convidadas, né? O Cláudio é o patrão, o Fernando, que está aqui atrás, é o capataz, o Mauro é o sota-capataz e o agregado das pilchas, né? Nós temos então todos esses nossos, o Markel, então, é o agregado das pilchas. As meninas que estão lá também fazem parte, o Rodrigo, que eu não estou enxergando daqui também, está lá o Rodrigo. Então, esse é o grupo, né? Somos nós, os apaixonados, certo? Muito obrigada pela presença de vocês. Eu gostaria então de dizer qual o tema que nós escolhemos, que o grupo escolheu para apresentar essa noite. Como todos vocês sabem, o tema esse ano do Harmonia é Vida e Obra do Paixão Cortes, né? Paixão Cortes, então, ele era engenheiro agrônomo, né? E por afinidade com essa profissão, porque nós temos também engenheiros agrônomos aqui no nosso grupo, então por afinidade a gente resolveu observar um pouco mais esse lado e a importância da vida dele como agrônomo, né, na cultura gaúcha e hoje então em toda a vida das pessoas no campo e na cidade. Para apresentar esse trabalho, eu gostaria de chamar a Cláudia Ourique, né, que é engenheira agrônoma, e que ela vai falar então sobre a vida e obra de Paixão Cortes, certo? Obrigada, Cláudia, pode vir até aqui. Muito obrigada pela atenção, lindinhas. Boa noite, amigos. É um prazer estar aqui hoje. Lembrando que eu faço parte do Apaixonados, então é mais prazeroso ainda poder apresentar um trabalho nesse piquete, nesse ambiente tão gostoso, tão familiar. Então, vamos iniciar. Como a Beatriz falou, nós vimos que vida e obra é um assunto muito amplo. Nós gostaríamos de mostrar a parte do campo que o Paixão nos trouxe. Então, nosso projeto cultural foi intitulado Da Tosquia à Lã, Ofício e Tradição. Por quê? Quando nós vemos textos sobre o Paixão Cortes, aqueles textos rápidos, geralmente falam, Paixão Cortes foi agrônomo, e aí falam sobre algumas partes da profissão. Ele foi extensionista rural, zootecnista, ovinotecnista, classificador de lã. Mas para muita gente isso pode ser um assunto novo, pode não ser comum. O que é um ovinotecnista? O que é um classificador de lã? Então nós quisemos trazer essa parte da vida do Paixão. Então, inicialmente um histórico da vida dele. O Paixão Cortes nasceu no Livramento, no ano de 27, e ele era um homem não diretamente do campo, ele era um homem da cidade, mas que tinha ligação com o campo. Os avós tinham estâncias, então ele frequentava nos fins de semana essas estâncias. Perto dos 12 anos, ele se mudou para Uruguaiana, porque o pai dele já era engenheiro agrônomo, formado em Porto Alegre, estudou nos Estados Unidos, então era uma família que tinha já um estudo, uma cultura. Então, em Uruguaiana, como o pai dele era funcionário da Secretaria da Agricultura, às vezes ele era transferido para fazer extensão rural. E com isso, ele foi morar em Uruguaiana e ele andava pelas estâncias junto com o pai dele, e o pai dele ia mostrando, olha, isso é assim,
isso é assado. E ele foi ganhando um conhecimento próprio de campo, mas junto com o pai que também tinha conhecimento técnico. Na adolescência ele foi fazer o antigo ginásio, atual ensino médio, em Porto Alegre. Então ele vinha, passava o período de aulas em Porto Alegre e voltava pro campo nas férias. E aí numa entrevista que ele deu, ele comenta que ele tinha uma vida de peão. Ele fazia o trabalho da lida, ele acordavam de madrugada, dormiam no galpão, todo o trabalho. Então ele acabou conhecendo isso da forma prática, essa atividade do campo. Quando ele tinha 17 anos, estava estudando aqui em Porto Alegre, o pai dele faleceu. Como eles ficaram numa situação difícil, o pessoal da Secretaria da Agricultura, por conhecê-lo, convidaram ele para trabalhar na secretaria. Então, a partir de lá, ele começou a trabalhar como extensionista rural também e fez o curso de classificador de lã. A partir disso, ele passou a trabalhar, claro, se tecnificou, e passou a trabalhar na Secretaria da Agricultura. Bom, nós sabemos que em 47 ele estava terminando o ginásio, foi quando ele fez toda a questão do grupo dos 8, tudo. Logo em 49, ele entrou na Faculdade de Agronomia, aqui em Porto Alegre, e cursou até 61. Não porque ele tenha sido lento para fazer a faculdade, mas que nesse período coincidiu com as pesquisas históricas dele, as pesquisas folclóricas dele. Ele viajou para a Europa, ele ficou muito tempo pesquisando a nossa cultura, então ele acabou atrasando um pouquinho a faculdade e se formou em 1961. Então, a gente queria mostrar que esse guia prático do ovinocultor é uma publicação da Associação Rio-Grandense de Criadores de Ovino e também da Secretaria Gaúcha. Ela mostra toda a parte técnica, é uma publicação muito interessante mostrando toda a parte técnica da criação de ovelhas. E eles têm uma homenagem muito bonita, ao engenheiro agrônomo João Carlos Paixão Cortes, profissional formado na URGS, que atuou como ovinotecnista e também classificador oficial de lãs, emprestando também o seu conhecimento para a tipificação de carcaças, cortes e desossa ovina. Ainda foi divulgador da tosquia australiana e da gastronomia da carne de cordeiro. Então, como eu falei, nós vemos todas essas atividades dele, mas o que é um classificador de lã? Nós conhecemos lã, nós conhecemos ovelha, mas como que se classifica uma lã? Então aqui, por exemplo, tem algumas publicações. Essas publicações, por serem muito antigas, a gente não consegue facilmente encontrá-las, mas eu quis trazer essas imagens que tem nesse documento, mostrando a importância do Paixão Cortes na ovinocultura gaúcha. Então vamos começar. O que é um ovinotecnista? Bom, depois de engenheiro agrônomo, nós sabemos a profissão, que trabalha com toda a parte de produção animal e vegetal. O zootecnista trabalha com a parte animal, especificamente. E o ovinotecnista, ou a ovinotecnia, é toda a parte técnica da produção de ovelhas, que é o trabalho da ovinocultura. A ovinocultura é o estudo de criação desses animais e é uma das primeiras explorações animais da humanidade. Então, há mais de 4.000 anos já se trabalha com ovelhas. E se destina principalmente à produção de carne e leite, mas também de outros produtos. E aqui no Rio Grande do Sul, um dos principais produtos, talvez mais que o leite até, é a lã da ovelha. Estima-se que atualmente o rebanho de ovinos no Rio Grande do Sul seja de 3,5 milhões de animais. Então é muito expressivo esse número. E que o Rio Grande do Sul produz lã, são 8.900 toneladas de lã por ano. Isso interfere muito na nossa cultura. A produtividade gaúcha é de 3 quilos de lã por animal em média. Quando se compara com outros estados, realmente é uma produtividade muito boa. E as principais cidades produtoras do Rio Grande do Sul, elas estão na região sul e da fronteira do estado, mas principalmente Livramento e Alegrete. Dentro da produção de ovinos, uma das partes mais importantes, considerando a lã, é a tosquia. A tosquia tradicional ou artesanal, nós podemos chamar, ela era feita com tesouras, que eles chamavam de martelos.
Lá em cima nós temos um exemplo de uma tesoura dessas. Então era muito feito e eles iam cortando, como vocês podem ver a imagem, cortando o velo da ovelha, então essas fibras da lã da ovelha. Então aqui são algumas imagens. Mas esse tipo de tosqueia, ela tem algumas dificuldades. Por exemplo, como o corte vai sendo em partes, ele gera muita lã espalhada, acaba gerando então dificuldade de juntar, de armazenar e ainda afeta na qualidade da lã. E outra questão é que vocês podem ver ali que o animal ele está amarrado. Para conseguir fazer essa tosqueia, eles tinham que maniar o animal. E isso o animal se estressa muito e às vezes acaba gerando alguns problemas para a qualidade da lã. E uma das atividades do Paixão Cortes foi a divulgação da tosqueia Tali-Hai. A tosqueia Tali-Hai, ela é uma técnica australiana que chegou no Uruguai e no Rio Grande do Sul, na fronteira, lá pelos anos 70. Por isso que nessa época a Paixão Cortes já divulgava. Ela é feita com máquina e uma das principais importâncias dessa técnica é o bem-estar animal. Como vocês podem ver, esse animal não está maniado, ele parece inclusive muito confortável, tá? Ele não sente nada, ele não sente nenhum tipo de dor, então isso é muito importante para o animal. Não, isso também, ele não se agita, ele não oferece resistência ao tosqueador. E também, por não ficar estressado, ele não urina e não defeca na lã. Isso gera qualidade de lã, porque senão essa lã fica estragada e não tem valor para a indústria, e não suja o ambiente de trabalho. Outra importância é que essa técnica, vocês podem ver que não existe interrupção dos cortes. O velo vai sendo retirado todinho, e vocês podem ver que tem um cronômetro ali rolando, a gente vai até o final do vídeo. O que acontece? Com essa não interrupção, o velo vai sair inteiro. E isso gera qualidade de classificação, que a gente vai falar mais a seguir. Por ser mais rápida também, essa técnica gera valor, agrega valor para o tosqueador, porque mais ou menos se cobra R$ 8,00 por cabeça o tosqueador. E ele consegue, um tosqueador de média competência, digamos assim, ele consegue fazer até 200 animais por dia. Então, se a gente calcular R$ 8,00 por cabeça, 200 animais em um dia, o valor final é muito bom para o tosqueador. E também o trabalho vai muito mais rápido. Quando chega a época da tosqueia, isso vai muito rápido. Vocês podem ver que ele está terminando, o animal segue bem tranquilo. Parece muito confortável. Só terminar o vídeo para vocês verem outra parte importante. Vocês podem ver que a lã que sai bem inteirinha, sai tudo junto. Isso é importante depois no armazenamento. Vocês podem ver que também não gera muito velo na volta, não gera fibras, que na hora de limpar é mais fácil. Apesar de já ser divulgada desde os anos 70, o Paixão Cortes já fazia esse trabalho, essa técnica ainda não é muito utilizada, mas cada vez mais vem crescendo a procura por isso pelos produtores, porque isso realmente gera rentabilidade e rendimento alto para esse produtor. Tanto que o nome Tali-Hai significa isso, alto rendimento. Então, como o ambiente fica limpo, os animais não precisam estar maniados, inclusive é mais rápido. Está quase terminando. Outra questão importante é que a máquina não machuca o bicho, porque às vezes a tesoura poderia gerar alguns cortes no animal, e a máquina não causa isso. 3 minutos e 25 segundos é o tempo que um tosqueador leva para tosquear um animal. Agora vocês vão ver como é que ele junta esse velo todo e consegue separar. Olha só que bacana. Quero fazer só uma propaganda. Esse vídeo nos foi cedido pelo canal Cultura da Roça.
que é especializado em pegar dados técnicos e transformar numa linguagem bem fácil para o produtor e para as pessoas leigas. Olha lá, ele jogou o velo inteiro, então o classificador depois vai conseguir avaliar a qualidade das partes do animal. E olha como é feito o armazenamento. Se precisava de um grande espaço antes com o tipo de velo, com essa técnica, o armazenamento do velo é muito simples e não ocupa espaço. Bom, falei bastante sobre o classificador de lã, que era uma das atividades do Paixão Cortes, mas o que é classificação de lã? A lã não é igual porque ela depende de vários fatores, inclusive a idade do animal, a condição nutricional do animal, tudo isso interfere na qualidade da lã. Porque outra coisa importante são as raças. Nós temos diversas raças de ovelha, algumas só para lã e algumas para lã e corte. Essas 4 raças aqui são as principais raças produzidas no Rio Grande do Sul, sendo a merino só para lã e as outras 3 são para lã e carne. Isso é importante na nossa cultura. Então, a textura da lã de cada raça, como eu falei, nutrição do animal, idade do animal, são vários fatores que interferem na classificação dessa lã. E a qualidade pode ser considerada: primeira qualidade, região de dorso, lombo e pescoço; segunda qualidade, flancos, costelas e ventre; e de terceira qualidade, a parte da gordura, pernas, cabeça e barriga. Quando a gente fala em qualidade, eles avaliam tamanho de fibra, avaliam a finura, a ondulação, a resistência, a cor. Isso tudo influencia. Por exemplo, um animal que acaba por estresse defecando ou urinando na lã, perde toda a qualidade. A lã de boa qualidade, ela não é molhada assim em contato com a água. Então, se um casaco feito de lã pura de ovelha não deveria passar água facilmente. Já uma lã de baixa qualidade, que esteja com algum fungo, algum problema assim, ela vai ser uma lã que vai ser permeável. Então, são várias características importantes. E é isso que o classificador faz. Ele avalia o tipo de lã e isso facilita para a indústria, atualmente para a indústria, logicamente, mas facilita para quem vai trabalhar com esse material depois, ver para que esse material vai ser utilizado e como. E como nós sabemos, para onde vai essa lã depois? Atualmente para a indústria, mas como é que era feito antigamente? Ela era limpa, escovada, depois ela era fiada nas rocas antigas, talvez alguns de vocês tenham conhecido esses equipamentos, a roca para fazer o fio da lã. Depois elas podiam ser manejadas em teares. Por exemplo, aqui nós temos um material feito em tear. Né? Uns casacos, hoje em dia existe muita tapeçaria, tudo feito na base do tear, ou ainda com as agulhas de tricô. E essa lã dá origem a vários produtos. Por exemplo, os apetrechos do gaúcho, nós temos aqui um xergão que é utilizado na sela, os pelegos que se usam, o bom e velho pala gaúcho, poncho, que é para proteger do frio, cobertor de lã de ovelha, tantas coisas que nós já conhecemos, mas não para só na parte campeira. Hoje em dia, outras vestimentas também são a base da lã de ovelha, porque é um material muito bom. Por exemplo, a vestimenta do dia a dia sofisticada. Também no artesanato, até aqui a gente tem artesanato clássico que a gente encontra nas lojas de lã, né? Feito com lã de ovelha, outros bonecos, tudo. Mas também artesanatos mais sofisticados para bebês ou até em decorações já se usa muito a lã. E além de, como eu falei, divulgador da Tosquia Talihai e também extensionista rural, o divulgador da cultura, da ovinocultura, ele também divulgava a culinária com ovelhas. Porque nós temos a nossa comida campeira, e a ovelha durante um tempo era alimento para quem estava lá no galpão, no campo, era para fazer só o churrasco, para fazer uma panelada. Mas com a divulgação da carne de cordeiro, hoje em dia nós já temos pratos sofisticados de alta culinária que usam a carne de cordeiro
E isso é muito cultivado, muito importante na nossa cultura. Então, com isso, nós queríamos mostrar que Paixão Cortes, ele foi muito importante no nosso folclore, nas nossas músicas, nas nossas vestimentas, mas não foi só isso. Então eu peço licença para ler um trecho de uma entrevista que ele deu para o Jornal da URGS, falando sobre profissão, folclore e tradição. No segundo parágrafo ele fala: mesmo que sempre tenha separado a minha vida profissional como agrônomo, zootecnista e ovinotecnista da minha vida cultural e artística, no final elas sempre estão juntas. Isso ocorre porque são heranças espontâneas de pessoas que trabalham junto à terra e às raízes para preservá-las com dignidade, fazendo do homem não um sujeito parado, mas trepidante, desafiando as conquistas e acompanhando a modernidade sem perder suas raízes. E é isso que nós acreditamos, que um homem que trabalhava no campo e que tinha um conhecimento atávico e foi buscar na universidade, foi buscar cursos, se especializou num assunto e conseguiu levar isso de volta para o homem do campo, isso também é tradição, isso também é tradicionalismo. Tentar melhorar uma atividade tradicional do homem para que ela se perpetue, para que ela gere renda, para que ela melhore a vida do homem do campo, isso é tradicionalismo. A importância do Paixão Cortes na cultura, não só artística, mas na cultura econômica do nosso estado. Então nós queríamos encerrar com uma foto do Paixão no campo, e que a gente diz que um pesquisador, um homem que gostava tanto de falar do homem do campo, não podia ter escolhido uma profissão melhor que a de estar em contato e levando informação para o homem do campo. Então, com uma foto dele neste ambiente tão maravilhoso, o Piquete Artesanados agradece a atenção de todos. Muito obrigada. Foi uma pesquisa muito bonita de fazer e ela foi passada para todos do Piquete, todo mundo se interessou, todo mundo buscou junto, porque realmente é um assunto magnífico ver como a pessoa pode, com a sua profissão, interferir na cultura de um povo também. Então, mais uma vez a gente quer agradecer a presença de todos, estarem aqui junto com a gente, e prestigiando este trabalho que a gente acompanhou. Mais uma vez, nosso muito obrigado, e todos estão então convidados para ficar para a janta, se assim o desejarem. Muito obrigada.